Bom, nós estamos aqui com o professor Donaldo Schuller, que é um professor do quadro da URGS, do quadro titular, hoje já aposentado. Sou professor emérito. Emérito. Do quadro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje é o nosso convidado para falar sobre Augusto Meyer. Bom, na visão do professor Donaldo, quem foi Augusto Meyer? Ele desempenhou um papel muito importante na renovação da literatura do Rio Grande do Sul, já que estava ligado ao nosso modernismo no Rio Grande do Sul. E o modernismo no Rio Grande do Sul ele teve características diferentes do modernismo, por exemplo, em São Paulo, porque todo o contexto cultural era diferente aqui em Santa Catarina e no Paraná, porque nós tínhamos uma tradição popular muito forte. Uma das ênfases do modernismo de São Paulo foi redescobrir o Brasil contra influências recentes, principalmente o parnasianismo. Então, o movimento paulista, o confronto foi com o parnasianismo. Isso significa que o modernismo brasileiro nunca rompeu totalmente com a Europa. Os principais representantes do modernismo brasileiro, tanto na literatura como nas artes plásticas, tinham fortes vinculações com a Europa. E como o movimento de renovação se dava na França, o nosso modernismo estava mais ligado à França do que em outros momentos. Agora, já que se trata de vinculação com a Alemanha, nós tínhamos uma vinculação até bastante chegada no período romântico. O período romântico foi muito importante no Brasil pelo seguinte, porque a nossa independência se deu no Brasil. Então, coube ao romantismo de redefinir o Brasil, ou então de fundar o Brasil literariamente. E isso coincidiu com a vigência do movimento modernista, do movimento romântico. Então, o romantismo, como uma das ênfases do romantismo foi precisamente a nacionalidade, o espírito nacional, a penetração na terra, isto fez com que autores alemães compareciam com alguma frequência até nas epígrafes de poemas brasileiros. Muito bem, agora o que aconteceu com o romantismo no Brasil? O modernismo no Brasil. O modernismo do Brasil foi uma espécie de neo-romantismo, porque as teses do movimento modernista brasileiro coincidiam com as teses do romantismo. Isso significa uma língua nacional, a preocupação pelo homem brasileiro, pela terra brasileira, e evidentemente repensado em outros termos. Mas a vinculação com o romantismo era muito forte, inclusive até na produção literária. Por exemplo, um romance como Macunaíma está diretamente vinculado com o Iracema de José de Alencar, não é? E inclusive na sua temática de uma redescoberta do índio, de modo que, embora se tratava de um índio de outra natureza, essa redescoberta se fez. Bom, isso vale para o modernismo de São Paulo. Agora, o que se dava no Rio Grande do Sul? Como nós tínhamos uma influência simbolista muito forte, e como o nosso regionalismo era muito forte, essa questão da redescoberta da terra não tinha ressonância no Rio Grande do Sul, porque os sul-rio-grandenses sabiam que isto já estavam fazendo. E, nesse sentido, o trabalho de Augusto Meyer tem uma importância muito grande, porque, ao lado da criação poética dele e do ensaísmo, que era muito importante, e da prosa com
ênfase em assuntos locais. Augusto Maier fez uma coletânea de poesia folclórica, que é o Cancioneiro Guasca, não é? E que mostra essa preocupação com a terra, com o homem, etc., mas desvinculado diretamente do movimento modernista como se fazia em São Paulo. Isso estava dentro dessa continuidade que se dava no Rio Grande do Sul. De sorte que, então, a atuação de Augusto Maier aqui no Rio Grande do Sul estava identificado com esse movimento que enfatizava a ênfase que se dava à região. Inclusive, logo depois começa, já na década de 30, um neorregionalismo também, e esse neorregionalismo já se praticava no Rio Grande do Sul desde o início do século XX, de sorte que o enfocamento dessa situação é diferente. Bom, isso é um dos aspectos do Augusto. Não? Um dos aspectos. O senhor falou na questão europeia e Sim. Como a Europa influenciou na produção do Augusto Maier. E houve essa influência de fato? Sim, não houve, porque inclusive um dos estudos importantes, críticos dele é o Bateau Ivre do Rimbaud. E é um dos... ele estava vinculado à estilística e, nesse sentido, evidentemente, nessa metodologia da estilística, a Alemanha tinha um trabalho muito importante nesse enfocamento da abordagem do texto literário. E a ênfase de Augusto Maier como ensaísta sempre era sobre essa questão do estilo, e evidentemente isso o vincula diretamente a movimentos críticos, teóricos da Alemanha. Mas fora da sua vinculação literária de Augusto Maier com preocupações europeias, eu acho que a posição de Augusto Maier como teórico era importante pelo seguinte: ele tem um comportamento, digamos, um comportamento metafísico. Quer dizer que mesmo quando ele aborda assuntos regionais, ele tem uma preocupação muito maior do que a região. É o que se dá, por exemplo, no Neguinho do Pastoreio. O Neguinho do Pastoreio ele cria um mito universal, inclusive com essa situação da busca, essa busca que deixa de ter um sentido local para ter um sentido mais amplo, não é? Quer dizer que se buscar, que é um buscar-se. Quer dizer que há ressonâncias de Augusto Maier em comportamento do pensamento alemão da mesma época, não é? Quer dizer que a presença dele como teórico, como pensador no Rio Grande do Sul, me parece que é muito importante por causa disso. Quer dizer que quando os que atuavam na mesma época, na sua região, estavam mais concentrados na especificidade do Rio Grande do Sul, parece que Augusto Maier, em alguns momentos, faz o contrário. Ele pega a região e dá uma dimensão universal à região. Pois bem, agora veja o seguinte. Se a gente reflete sobre essa situação, podemos vinculá-lo até a Joyce. A Joyce, que é da mesma época e que vive numa região periférica. Eu acho que uma das questões que se deve refletir no que tange a literatura brasileira é essa questão da periferia. Eu procurei fazer isto num livro que se chama Na Conquista do Brasil, em que eu estudo o período colonial e fujo desse modelo também romântico de enfatizar a nacionalidade da literatura brasileira e procurar as raízes da nacionalidade do período colonial. É um enfoque teórico problemático porque não havia consciência de nacionalidade nesse período, nem em lugar nenhum, nem na Europa, não é? Quer dizer que, enfim, a preocupação pela nacionalidade, mesmo na Europa, só aparece em fins do século XVIII, princípios do século XIX, de modo que, enfim,
essa globalização que começa nesse período, foi uma expansão da cultura europeia, um projeto de missionação, de enquadrar as outras regiões da Europa, de modo que houve um período de europeização. Sim. Agora, de acentuar a diferença, só em fins do século XIX, em princípio do século XX. Quando começam os primeiros movimentos nacionais aqui também, o movimento em Minas Gerais, que foi muito forte, foi a região mais desenvolvida na época no Brasil por causa do ouro, de sorte que então essa ênfase na peculiaridade, na nacionalidade, tanto no campo do pensamento como no campo político, é desse período. Por isso eu acho que essa ideia de estudar a periferia como periferia, ela é importante pelo seguinte, porque de alguma forma nós continuamos periféricos até hoje. Agora, não se deve ter um caráter negativo com respeito à periferia. A periferia tem um aspecto positivo porque a periferia produz alguma coisa nova. Claro. Quer dizer que já o contato do homem com o novo espaço faz com que haja uma posição dialética do homem no espaço em que está, inclusive nessa preocupação da integração. Talvez isso valha para Augusto Maier. Eu posso falar dessa situação porque a minha situação pessoal também, eu sou descendente de imigrantes. Os meus antepassados vieram em 1830 e eu já sou da quinta geração brasileira do ramo da minha família, mas essa preocupação nossa de uma integração na cultura brasileira é muito forte, por exemplo, no meu caso pessoal. Isso se nota em Augusto Maier. De modo que talvez isso dê uma visão dessa presença da germanidade no Brasil. Quer dizer que essa germanidade foi muito forte, tanto no movimento romântico, porque o romantismo começa na Alemanha, e o contato que a geração romântica brasileira tinha diretamente com autores alemães, e a ênfase num segundo romantismo, que foi o nosso modernismo brasileiro. Agora, quando se fala em modernismo brasileiro, tem que fazer essa diferença da cultura espanhola, porque o que se chama, na literatura espanhola, se chama de modernismo, se situa nos movimentos de vanguarda do fim do século XIX. Isso não acontece aqui. Quer dizer que o nosso modernismo é mais tardio. Ele é de 1920, precisamente de 1922, quando o Brasil efetivamente toma consciência de uma renovação do pensamento brasileiro, o que teve efetivamente um impacto sobre toda a nação, no sentido de tirar o Brasil de uma situação pouco expressiva no espaço mundial, embora já tenhamos tido homens como Machado de Assis, que efetivamente é reconhecido cada vez mais como um homem de dimensões muito maiores do que o Brasil, não é? Inclusive o contato de Machado de Assis com a Europa era muito grande, e com essa mesma situação. Quer dizer que Machado de Assis até pode definir essa situação brasileira, seja a origem étnica qual for, porque Machado de Assis também num trabalho muito importante do instinto de nacionalidade, em que ele mandava romper com os modelos românticos de características externas de brasilidade para a construção do Brasil. Quer dizer que, enfim, esta vinda de etnias diversas, e isto é um fenômeno curioso no Brasil, porque não existem tensões significativas entre as diferentes etnias, porque todos nós estávamos empenhados na construção do Brasil, não é? Quer dizer que então é uma presença de um grupo étnico que efetivamente estava interessado em desenvolver a região, em pensar a região, de se integrar dentro da região, sem perder a sua bagagem cultural, etc., não é? Inclusive, isso deve-se dizer, então vale para Augusto Maier e para esta colonização, ou então essa vinda
de um contingente muito grande de países que posteriormente se formaram a Alemanha. Na verdade, grande parte dos brasileiros de origem germânica não vieram da Alemanha, porque a Alemanha se construiu só em 1870. Como as primeiras levas veio em 24, era bem antes da formação da nação alemã. Quer dizer que existe uma germanidade que também ultrapassa muito os limites nacionais, porque inclusive essa consciência de nacionalidade não havia nem nas regiões de origem. Pois bem, então o que se observa em Augusto Mayra, quer dizer que existe um empreendimento que vale para os imigrantes e descendentes de imigrantes em geral, no sentido de se empenhar na construção de uma nacionalidade, de uma literatura nacional, com toda a bagagem que traziam. Quer dizer que, enfim, então o que me parece que se poderia indicar como um comportamento de pensador alemão, quer dizer que, enfim, de pensar o Brasil, mas de pensá-lo, então, num nível muito mais alto do que a vinculação à região e dar à região uma situação geral. Bom, mas eu estava falando sobre a questão da periferia. Essa periferia atinge Joyce. Quer dizer que Joyce, quando escreve tanto Ulisses como Finnegan's Wake, ele vive na periferia do Império Britânico. Quer dizer que a Irlanda ainda pertence à Inglaterra, mas é uma espécie de implosão, inclusive, da própria nacionalidade brasileira. Podemos então